pessoal inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor. Hoje teve uma coletiva para informar o torcedor como é que vai ser o acesso à Arena Pernambuco neste sábado, onde joga Santa Cruz e Sergipe, pelo segundo jogo do mata-mata. E aí o pessoal vai esclarecer como é a situação dos metrôs, de ônibus. Vamos acompanhar. Mas antes, pessoal, peço para você que não é inscrito ainda no canal, e se inscreva e também me siga aí no Instagram, na descrição abaixo. Boa tarde, obrigado aí por ter vindo. Logo que acabou o jogo, o último jogo lá na Arena, né, Santa Cruz e 13, a gente fez uma reunião de diretoria aqui no Arruda para avaliar o que tinha sido de positivo, né, na mudança do mando de campo do Santa Cruz do Arruda para a Arena e que pontos nós poderíamos corrigir, não só junto à própria direção da Arena, mas também na questão de transporte, que é fundamental para o sucesso de um jogo na Arena de Pernambuco. Imediatamente a presidência do Santa Cruz enviou ofício não só ao consórcio Grande Recife de transporte, mas também a CBTU, operadora, sugerindo algumas ações. Prontamente a gente obteve resposta e hoje aqui a nossa ideia é exatamente expor todo esse esquema que foi montado, principalmente de metrô extra, né, de um horário normal no sábado, mas com posições extras, integração, que é muito importante a gente ressaltar, o sistema do ônibus, e, além disso, também alguns pontos importantes que a gente pede à torcida do Santa Cruz, que a gente já sabe que o volume, pela parcial, a última que a gente divulgou, 25 mil torcedores, deve bater um recorde na Arena. Então, é muito importante, primeiro, quem vai de carro, se deslocar mais cedo por questão de trânsito, e também existe a opção de compra do bilhete de estacionamento antecipadamente no site da Arena, tá? Então, reforçar, horário cedo para não pegar engarrafamento e também a compra antecipada do acesso ao estacionamento. Eu acho muito importante também dizer que no setor oeste inferior da Arena, o Santa Cruz, junto com o patrocinador, vai estar disponibilizando música ao vivo antes do jogo, para também se tornar um atrativo. É importante que o torcedor estude os mapas que estão disponíveis nas mídias digitais do Santa Cruz. Mapa de acesso dos portões, mapa de acesso do estacionamento e também fiquem atentos ao sistema de transporte, porque muitas vezes a desinformação atrasa, ou seja, não só no acesso, mas também na saída. Então, eu acho que lidar com a informação clara é a melhor maneira. Eu vou passar aqui, inicialmente, para o Salvino, da CBTU, metrô, para ele expor todo o esquema de trens, e depois o Mário Sérgio, que é diretor de operações do Grande Recife, vai explicar como essa integração vai funcionar. Boa tarde, gente. É importante a gente colocar que essa é uma operação importante, porque vai garantir ao torcedor mobilidade para um jogo que teremos um público muito grande na Arena de Pernambuco. Nosso sistema é um sistema diferenciado porque a gente tem 1.380 câmeras filmando todas as plataformas, todos os embarques e desembarques nas estações do metrô do Recife. A estação Cogida mesmo foi criada para a Copa das Confederações, Copa do Mundo, e hoje dá toda a viabilidade técnica da Arena de Pernambuco. Tem, na participação do metrô, uma condição importantíssima para que o evento aconteça. O que nós vamos fazer? No aumento da demanda, porque na ida a gente tem uma distribuição heterogênea de torcedores. Um entra por uma estação, o outro entra por outro, né? Então, a gente tem vários pontos de distribuição das torcidas. Aliás, da torcida do Santa Cruz, que vai ser praticamente um jogo com uma única torcida. Então, o torcedor do Santa Cruz vai pegar na sua estação mais cômoda e vai se deslocar até a estação Cosme e Damião. Na chegada lá, existe aí, o Mário vai aqui explicar para vocês, uma integração que você pega um ônibus, o expresso que deixa da Arena até a estação do metrô e vice-versa. Você pega o trem, desce na estação Cosme e de lá você pega o ônibus e vai e volta para a Arena, e aí o Mário vai explicar mais detalhadamente. Mas qual é o grande detalhe dessa operação? Né? Amanhã, no sábado, aliás, teremos tanto a linha Centro como a linha Sul. Então, aquele torcedor que mora em Prazeres, Cajueiro Seco, Candeias, né, o pessoal ali de Porta Larga, Piedade,
né, Jordão. Então, as pessoas vão poder pegar o metrô, se deslocar para a estação Joana Bezerra ou Recife para fazer a transposição, que a gente chama de transbordo. Ele vai de um trem, pega o outro, sem pagar nada, e segue o seu trem descendo no ramal Camaragibe, na estação Cosme Damião. E aí, toda a nossa expertise de mais de 12 anos, desde a Copa das Confederações, que a gente faz esse tipo de operação, então a equipe já está toda preparada, e caso haja a necessidade, com o monitoramento e a chegada de um determinado público numa determinada estação, a gente diminui o headway naquela estação para que o torcedor vá tranquilo. A gente pede sempre a tranquilidade. Um trem equivale a 15 ônibus, né? São 1.200 lugares que você pode, né, usar dentro do trem. Quer dizer, é um trem que carrega muita gente, é um grande transporte de capacidade gigante, que é o metrô do Recife. E aí a gente vai fazendo esse monitoramento, acompanhando em tempo real. As nossas imagens e o nosso monitoramento dos trens é em tempo real. Não é em tempo fictício, não, tempo real. E aí os trens chegam. A operação da volta, que é uma operação diferente, por ser um estádio de Copa do Mundo e todo mundo sai ao mesmo tempo, o torcedor, as pessoas, a gente pede para o torcedor ficar um pouco mais no estádio, né? A gente vai pedir para que o torcedor tenha calma, mas todo mundo chega muito em cima na estação. O que a gente faz nesse tipo de operação? Nós colocamos trens na estação Camaragibe, alocamos trens em pontos estratégicos para que, assim que acabe o jogo, que o torcedor, e a gente já sabe mais ou menos o tempo de deslocamento do torcedor de ônibus da Arena para a estação Cosme Damião, tenham trens suficientes para dar logo a demanda para a gente não ter a plataforma superlotadas, tanto com sentido Camaragibe como sentido, né, linha centro, voltando para Recife, ou quem vai pegar em Cosme Damião, descer ali na estação Joana Bezerra, para ir também para a linha sul. Funciona no sábado até às 11 da noite. Então, o torcedor pode ir tranquilo, vai ter trem para levar todo mundo. No metrô, você pega o trem na linha sul e pode ir para a linha centro, não paga nada. É só uma passagem, R$ 4,25, porque é o preço do metrô. Você não paga para fazer transposição de um trem para o outro, não. Você pega o trem em Cajueiro Seco, desce na estação Joana Bezerra, ou desce em Recife, que se quiser ir sentado, né? Aí você pega, faz uma transferência de uma plataforma para outra e não paga nada. Então, é R$ 4,25 para ir, R$ 4,25 para voltar, que é o preço do metrô que o torcedor tem. E a tranquilidade de você, em torno de 45 minutos ou 1 hora, você já está na arena, saindo do ponto mais distante, que é a estação Recife. Então, é muito prático, é muito mais rápido. Eu tenho um exemplo próprio, o jogo Brasil e Uruguai, eu estava até comentando em off, a gente comenta aqui. Eu saí da estação de Jardim São Paulo do metrô. Hoje eu saí de lá para vir para cá, durou 1 hora e 50 minutos. Eu peguei o metrô na estação Werneck em torno de 9 horas, de 9h25 eu estava na Arena de Pernambuco. Então, para vocês verem como... E vários colegas da imprensa que não optaram pelo metrô naquele jogo Brasil e Uruguai, quando o Neymar jogava bola, né? Os colegas ficaram presos na estrada. Então, para quem quer ir com tranquilidade, evitar trânsito, economizar, que é bem mais barato você utilizar no transporte público, você vai de metrô, que a gente montou uma estratégia que não falha nunca, que vai funcionar na demanda, com um aumento de demanda, mais trens serão injetados, trens serão transportados de uma linha para outra, já que a gente tem esse monitoramento, como eu disse, em tempo real. Agora o Mário Sérgio, que é diretor de operações. Se tiver alguma dúvida, né? Tiver alguma dúvida, depois a gente vai abrir para perguntas, tanto de um quanto do outro. Mas eu vou preferir que agora o Mário Sérgio explique, porque o mais importante é essa questão da integração, ou seja, a integração entre modais, que é o que caracteriza hoje o transporte da velocidade, é o transporte moderno. E também, se aquele nosso pedido de um expresso coral, partindo da Praça do Derby, vai ser possível ser atendido. Bem-vindo, Mário Sérgio. Boa tarde. Inicialmente, dando continuidade, na realidade, à interface que nós temos, ônibus com metrô, essa operação vinda lá da CBTU pelo metrô dos trens, nós vamos recepcionar esses torcedores a partir do terminal integrado de Cosme Damião, que fica anexo à estação do metrô Cosme Damião. E de lá, os usuários que vierem, eles vão ter acesso aos ônibus para ir para a Arena de Pernambuco. É importante destacar que a necessidade da identificação de cada torcedor desse com a pulseira. Ele vai, no próprio terminal integrado, ele vai ter a possibilidade de adquirir a pulseira. Essa pulseira, ele não estará pagando a tarifa de ida de complemento do metrô para o estádio. Ele estará pagando a tarifa de retorno para ter a gratuidade também no metrô. A pulseira é crucial para ele garantir o retorno gratuito na volta durante esse percurso. Nós vamos fazer esse deslocamento com ônibus concentrados no terminal integrado de Cosme Damião até a Arena de Pernambuco em serviços expressos, sai do terminal, só para desembarcar na frente da Arena de Pernambuco, e nesse mesmo ponto de desembarque vai ser o ponto de embarque no retorno no final dos jogos. A nossa grande preocupação, como sempre, é recebermos um grande número de torcedores na ida, mas na volta a gente tem uma preocupação um tanto maior que o próprio
se o Salvino aqui nos alertou. É isso, nós já temos essa experiência, como ele disse, desde 2013, que é a questão da capacidade da plataforma da estação do Córrego do Damião. Então, nós temos que ter um controle muito grande na quantidade de veículos que nós vamos colocar em comboio para que a gente não possa sobrecarregar a estação na questão da plataforma e correr um risco de acidente. Então, nossa operação, muitas vezes os usuários, os torcedores, eles pensam que a gente não está colocando ônibus, mas não é, porque nós temos que realmente ter uma previsão de segurança para que esses usuários possam chegar no terminal integrado e fazer a transição para a estação do metrô com segurança. Nosso serviço, nós vamos antecipar o início dessa operação, o jogo será às 17 horas, mas nós vamos antecipar essa operação para a partir das 13 horas dessa vez, ou seja, vamos botar 4 horas de antecedência para dar uma possibilidade do torcedor chegar mais cedo, inclusive usufruir do lazer que o próprio Santa Cruz vai estar ofertando na própria Arena de Pernambuco. Isso é um fator muito importante, você consegue antecipar e não vai ficar simplesmente esperando o jogo. Você vai poder também ter outras coisas para se distrair, afora a vitória de Santa Cruz e a tendência de acessão à Série C. Sim, também, né, eu queria ressaltar, né, esse exemplo que eu dei da questão da expectativa da ascensão do Santa Cruz à Série C é também o nosso mote para que nós possamos acionar o Expresso Coral partindo da Praça do Derby. Nós não vamos, dessa vez, acionar, porque nós vamos sentir o público, sentir o nível da torcida, a felicidade da torcida com essa vitória, para que assim a gente possa planejar o Expresso Coral no próximo jogo, quiçá na final, quando ele ascenderá a Série C e campeão também da Série D. Vamos lá. Boa tarde, Ivan, Salvino, Mário. Eu acho que todo torcedor quer saber, claro que cada um falou sobre sua instituição, mas ele quer entender de forma prática como é que vai se dar isso. Então, se vocês pudessem falar de forma um pouco mais objetiva, sobretudo questão do reforço. Salvino já explicou antes, né, que a questão do reforço vai ser um quantitativo de trens maior para que essa tempo de espera entre os ônibus, entre os metrôs e os trens seja menores. E, no caso, Mário, se você pudesse explicar também, em termos de reforço, não sei se você tem número específico quantitativo de ônibus, e essa questão do horário que você falou, que vai ser a partir das 13, se tem um horário limite até que horas vai ficar, tá bom? Falando da nossa operação, né, nós estaremos iniciando, nós temos uma grande facilidade inicialmente, nós estamos perto de um grande terminal integrado, que é o terminal integrado de Camaragibe, e perto também da garagem da empresa operadora daquela área. Então, isso é um grande facilitador, mas nós já estamos começando com uma quantitativa de ônibus que a gente considera que pode ser suficiente para atender, que são de 10 ônibus. Nós não lembramos recentemente quando foi que nós colocamos 10 ônibus no mesmo momento, mas hoje estamos tomando muita precaução com esse tipo de situação para que a gente possa realmente atender. É uma distância relativamente perto. Se você sai do terminal integrado Córrego do Damião até a Arena de Pernambuco, nós não temos 5 quilômetros. Então, realmente, é um percurso muito perto, você consegue ir, deixar e voltar expresso também, ir de expresso, volta expresso, a gente consegue aproveitar esse ônibus em mais de uma viagem, ou seja, 10 ônibus não significam 10 viagens, significa a quantidade de viagens necessária para a gente atender o público. E sentirmos que realmente o público está muito concentrado nesse horário e for necessário a gente reforçar a frota, a gente vai reforçar essa frota, como eu disse, buscando da garagem mais próxima, que é a própria operadora que vai, nesse dia, trabalhar nesse serviço. Afora isso, também nós temos, né, nossa previsão também no final, por conta da concentração, como o Salvino também fez aquele alerta, os torcedores vão sair todos no mesmo momento, diferentemente na ida. Na ida eles chegam diluídos, vai chegando mais perto do jogo, vai aumentando. Nós também vamos fazer um reforço a mais de 2 carros só na previsão. Ou seja, nossa programação inicia com 10 e, se tudo der certo, termina com 12. Se precisar, nós subiremos de 10, já temos pelo menos 2, e subiremos de 12 também no final. Nossa programação geralmente termina 2 horas após o término do jogo, que é quando o público realmente já se deslocou para o terminal e para a estação do metrô. Mas, sendo necessário, nós temos até as 23 horas para fazer essa operação, que é o horário que o metrô funciona. Como você falou sobre a questão do reforço, volto a repetir, como a gente monitora tudo em tempo real, a expertise de toda a equipe já sabe quando a gente pode fazer essas injeções. E a nossa preocupação é uma só, como o Mário colocou muito bem, é que o torcedor, quando acabar o jogo, saia tranquilo, porque vai ter transporte para todo o torcedor. Quem comprar, quem resolver e escolher utilizar o metrô e o ônibus, ele pode ir tranquilo e vai voltar tranquilo para a arena. E se ele for um passageiro que utiliza a linha sul, que vai ficar funcionando normalmente também, então ele pode fazer uma transição do ônibus para o metrô e do metrô para outro metrô, pagando apenas uma única passagem. Então,
Isso é muito importante porque você vai aliviar, porque geralmente vai um pai, vai um filho, vai a esposa, a família coral, a diretoria do Santa quer que esteja lá. E a gente facilita a vida da família coral ao ter muitos ônibus, como disse aqui muito bem o Mário, e também os metrôs saindo, levando o pessoal sem cobrar tarifa extra, se fizer integração dentro do metrô, como também de ônibus nos outros terminais integrados, né, Mário? Então, funciona assim. Por quê? Porque a demanda de 2 horas não será estourada na saída, na hora quando ele pegar o metrô, para chegar no ônibus, por conta da velocidade do metrô e também do percurso tão pequeno, como disse muito bem o Mário falou 5 quilômetros, é indo e voltando. O percurso é em torno de 2 quilômetros, 2,2, né? Da Arena de Pernambuco para a estação Cosme Damião. Então, os ônibus vão rápido e vão rápido e voltam muito rápido. Então, esse sincronismo, existe uma equipe também, tanto da CBTU, com rádio, falando com equipe. A gente vai explicar, é bom a gente detalhar isso, né, Mário? As pessoas, às vezes, não entendem muito. Nós temos rádios ligados com a nossa equipe do metrô, que está lá observando a chegada do passageiro, com o nosso centro de controle, que está observando via as câmeras, mas com o rádio, aí o Mário, só Salvino, está saindo. Como é que está aí a estação? Agora, segura um pouco aí o ônibus, mais uns 30 segundos. Então, a gente tem esse sincronismo que não é de hoje, né, Mário? E que vai acontecer também nesse jogo, porque a demanda desse jogo é a demanda de público de Copa do Mundo. Como a gente já tem essa expertise, é o que a gente vai fazer nesse jogo do Santa Cruz contra a equipe do Sergipe. Como eu acho que seguramente a grande novidade é essa integração, a gente estava até conversando antes, Salvino, você falando das possibilidades que podem ser feitas para o torcedor em todo o Grande Recife, ou seja, se você pudesse dar exemplos, torcedor que mora em tal zona, ele vai pegar tal metrô e vai ter o ônibus, e também reforçar a questão do valor. Eu sei que você falou em determinada resposta, só para como eu acho que é a grande novidade, você está, olha, quem optar pela integração, o valor vai ser tanto, e entre as opções estão, quem mora na Zona Sul, pode fazer esse caminho, e aí a gente complementa, só para uma resposta um pouco mais objetiva. Obrigado. A tarifa... A integração está aberta, né? Aeroporto, Cajueiro, está tudo aberto. Os terminais integrados hoje ele tem uma característica, eles não são mais terminais integrados fechados, eles estão abertos. Então, é importante até o seu comentário, porque nós precisamos destacar a necessidade também daquele torcedor que usa o cartão VEM. O cartão VEM é que garante a integração temporal entre os modais, inclusive com os mesmos modais. Um exemplo, se eu sair da Praça do Derby, eu posso pegar um ônibus e ir até o terminal integrado de Joana Bezerra, migrar para o metrô em Joana Bezerra, do Joana Bezerra vou para Cosme Damião, migro para o ônibus e chego na Arena de Pernambuco pagando somente R$ 4,30 nesse sentido. Se ele entrar pelo metrô, ainda vai pegar na estação Joana Bezerra, ele vai pagar a tarifa do metrô, que é R$ 4,25, e vai ter direito à integração lá no terminal integrado Cosme Damião. E agora, na volta, ele também tem que adquirir a pulseira dele. A pulseira dele é simplesmente para evitar um grande tumulto e ter que comprar na volta, quando todo mundo terminar o jogo, quer ir para suas casas ou para os locais. Então, isso agiliza bastante o deslocamento e a possibilidade também da gente aproveitar maior o equipamento utilizando as demais portas dos ônibus, as portas de desembarque. Porque se for utilizar somente a porta de embarque, a fila fica bem maior do que geralmente existe. Só para arredondar, arrematar o que o Mário acabou de dizer, então isso é muito importante. A economia que o torcedor tem de ir para a arena e a comodidade que ele vai ter, a velocidade no deslocamento, tanto do metrô como no ônibus, na integração em Cosme Damião, vai facilitar muito a vida, porque, volto a dizer, eu já fui para jogo de Copa do Mundo e os meus amigos ficaram no meio do caminho, muitos se atrasaram, e eu, faltando em torno de 40 minutos para chegar na arena, saí de Werneck, em Jardim São Paulo, fui de metrô e deu 25 minutos, porque são poucas estações de Werneck até Cosme Damião, né? São 3 até Coqueiral e mais 4 até a estação Cosme Damião. Então, foi muito rápido o meu acesso. Esse tempo que a gente fala de quase 1 hora é com o cara quando pega o trem lá em Recife, que ele vai pegar em Recife, vai atravessar a cidade. Mas quem vem de Jaboatão, pega o trem de Jaboatão, desce em Coqueiral, Coqueiral para Cosme Damião são 4 estações. Então, o cara já desce em Coqueiral, já pega o outro metrô, sem pagar nada, né, Mário? E se ele vier da integração de Santo Aleixo, Vila Rica, ele vem, paga o ônibus e entra no metrô de graça através do seu cartão VEM, que é a garantia do seu deslocamento. E o cartão VEM também vai estar disponível para o torcedor, o VEM estudantil, né, vai estar funcionando normalmente. Não vai existir nenhum tipo de restrição a quem tem um cartão VEM, que é um cartão que funciona tanto no ônibus como no metrô.
Eu queria só que vocês fizessem uma observação aqui, porque eu achei muito interessante a questão da pulseira, né? Que vai lhe garantir uma passagem, com uma passagem de ida, você fazer todo o percurso utilizando o ônibus e metrô 1 ou 2 vezes e também um percurso de volta. Onde o torcedor deve comprar essa pulseira? Ao entrar no sistema, logo, como é que isso é feito? Você, ao pagar sua tarifa de ida, né, independente seja na estação do metrô ou em qualquer linha de ônibus, você já pagou a R$ 4,30 com seu direito a chegar na arena. Quando você desembarcar no terminal integrado de Cosme Damião, lá vai estar um centro de venda. Então, você pode adquirir sua pulseira lá, e assim, botar sua pulseira, já vai entrar no ônibus, já vai chegar na Arena de Pernambuco, e a grande vantagem, como eu disse, é a volta, poder embarcar com mais velocidade, porque a gente pode agilizar o equipamento abrindo as 3 portas. E aí a gente consegue, inclusive, aproveitar mais o equipamento e dar mais fluidez para esses torcedores. É 4,30 no ônibus, indo, e 4,30 voltando. Se for de metrô, 4,25 e 4,30 voltando.